Bem-vindos ao Raiz Cast, onde o entrevistador também é o entrevistado. Estamos começando o nosso 22º episódio da nossa primeira temporada, aqui direto do estúdio da Masper TV. Então, prepara o teu chimarrão, aquele café especial e vem com a gente mergulhar em mais uma história inspiradora de empreendedorismo. Raiz Cast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Capolavoro e NutriSur. Então, como é de praxe aqui no programa, eu não apresento o nosso convidado. Quem se apresenta é o próprio convidado. De cara, né? Então, Rodrigo... Direto, assim. Então, eu sou o Gabriel, eu sou o diretor executivo do Panifício Malé. O Panifício Malé é uma indústria de pães, salgados e tortas que existe há 26 anos, tradicional da região lá de Santa Maria. Nós trabalhamos com uma linha de pães e fornecemos para mercados, padarias, conveniências, né? E temos grandes parceiros também que estão aqui fortalecendo a nossa presença na região metropolitana, que é um objetivo novo, né? Então, estamos aqui com principalmente os produtos congelados e os salgados. Hoje, podemos dizer que aqui na região, antes de eu entrar na história do Gabriel aqui, podemos dizer que um dos principais parceiros de vocês é a NutriSur, porque toda vez que eu falo em NutriSur, eu sempre linko o Malé com os fornecimentos da NutriSur, que o desafio da NutriSur, para quem ainda não conhece, o desafio da NutriSur é levar alimentação nas empresas com média acima de 100 funcionários e essa alimentação ser caseira, né? Uma alimentação bem caseira. E é um desafio do Bruno, que é a segunda geração, e o Gabriel aqui também é segunda geração do Malé, nós vamos conversar sobre isso, sucessão, segunda geração. E a NutriSur tem isso, que é entregar alimentação saudável e caseira dentro das empresas. Com certeza, e esse é um dos nossos propósitos também, porque quanto mais tu industrializa o produto e dá escala, o desafio é manter a tradição no sentido do sabor, né? E quando as pessoas conhecem a fábrica, a gente sempre mostra que o processo de fabricação, ele não é muito diferente do que fazer a comida em casa. O que muda é o tamanho das panelas, que tu não precisa ficar mexendo, porque a panela é automática, né? Os processos, a automação, o volume. Mas o nosso sabor, a gente tem o orgulho de dizer assim, que é um sabor tradicional, um sabor caseiro assim, do produto, apesar de ser produzido em grande escala. E o Bruno, ele é um grande parceiro, ele trabalha bastante com o fornecimento de coffee breaks, né? Então, a gente entra com linha de salgados para apoiar ele e facilitar, porque ele não tem como produzir nas instalações dele esse tipo de produto, ele é bem sensível. Então, a gente entrou com essa facilitação para o dia a dia dele. Então, vocês veem a NutriSur, além hoje de fornecimento para empresas da alimentação, eles também evento. E todo salgado ali, ou quase todo salgado que vocês comem no evento da NutriSur, vem fabricado da Malé, lá de Santa Maria. E eu até vou colocar uma, Gabriel, aqui, é o seguinte, o dia que eu visitei lá, eu me lembro que tu pegou e me disse assim, eu estava falando sobre os doces, e nós estávamos olhando ali uma maquininha mexendo um docinho de chocolate ali, um brigadeiro, alguma coisa assim, e eu lembro que tu falou, aqui é a mão da cozinheira, um pouquinho mais automática, com uma panela maior em quantidade, mas se torna e se mantém caseiro. Tanto é que o sabor é caseiro mesmo. E tem outra situação, agora nós estávamos conversando, falando aqui, que eu antes de conhecer o Gabriel, ser mais conhecedor a fundo dos produtos também, e é uma coisa que a gente como cliente, a gente pré-julga, né? Eu olhava os doces quando vinha assim, eu dizia, até o Malé tem a rede de padaria da Oba, que eles têm 8 lojas já, né, Gabriel? É um cliente grande nosso, que a gente de vocês, chama, né? Que é a Oba, mesmo, né? Em Santa Maria, que são 7 lojas lá, e a gente utiliza ela como uma vitrine. Então, todos os produtos de uma padaria são fabricados pela Malé. Então, a Oba é uma padaria famosa, lá uma rede de padarias famosa, todos os produtos é o Malé que fornece. E aí eu olhava nas padarias e dizia assim, mas isso aí é doce, é bolo industrializado, não é bom, pré-julgando. Quando eu conheci o Gabriel Malé, ele disse, não, é nós que fornecemos, e eu conheci a fábrica, a maneira que eles faziam. Aí eu fui lá na Oba e peguei, agora vou pegar um bolo. E o Gabriel não me deu nenhum lá, eu só visitei a fábrica e ele nem me deu um para mim comer lá. Aí eu fui lá na Oba, comprei um e realmente é diferenciado, porque a gente tem essa coisa de, congelado não funciona, né, Gabriel? E eu quero que tu fale, antes de nós entrar em toda a história, aproveitando que estamos nesse momento, sobre o pão. Quem me acompanha sabe, o meu café de domingo agora é só com pão,
que é o Malé que fabrica, que a gente fica olhando e dizendo assim, não, mas congelar não tem sabor. Gente, o pão sai novinho mesmo, é assado, eu asso ali, eu tenho a minha padaria interna hoje na minha casa. Fala essa essência que consegue colocar nesse produto. E é legal trazer essa questão do pão, Rodrigo, porque muitas pessoas não conhecem a fabricação de pães congelados, não sabe que vai na padaria e compra o seu pão francês tradicional aqui e não sabe que ele é feito congelado. Porque esse é um processo que normalmente fica ali por trás, né? Então, o padeiro, antigamente, ele acordava muito cedo, porque ele tinha que pegar farinha, misturar, fazer todo o processo de massa, de modelagem, né? E hoje em dia, todo esse processo fica em cargo da indústria. E a gente entrega o produto já pronto, modelado, congelado. E na padaria, ou como tu fez na tua casa, ele chega cru, né? Então, tu descongela, deixa ele fermentando, crescendo, e assa, e aí tu consegue trazer o sabor tradicional do pão, apesar do ultracongelamento, porque um dos grandes diferenciais é que não é congelamento como no freezer, é ultracongelamento. E ultracongelamento é uma tecnologia que faz um selamento, assim, toda a parte externa e mantém as características das moléculas do produto. Então, quando tu descongela, é como se tivesse fabricado na hora. E eu sou testemunha desse processo, realmente. Nós poderíamos falar hoje, não sei se tu fez uma pesquisa, alguma coisa, das padarias de mercadinho, de bairro, padarias maiores, supermercados, toda essa área onde a gente compra pão hoje. Tu acredita, tem alguma pesquisa, quantos % já é de pão que já vem congelado para fornecimento? É mais fácil a gente dizer quantos % não é, porque assim, são raras as exceções, porque hoje em dia é muito mais difícil tu conseguir um padeiro, uma mão de obra qualificada para montar, para fabricar e modelar todos esses produtos como antigamente, né? Antigamente era muito tradicional, muitas pessoas faziam pão em casa. Então, a tradição da fabricação do pão, ela era mais presente. E hoje em dia é complexo, então a gente consegue trazer muita facilidade, praticidade e qualquer mercadinho pequeno, posto de combustível, conveniência, tu chega lá e tem um pão quentinho. Isso é reflexo da tecnologia que a gente implementa e facilita a vida deles. Então, para mim, eu acredito que quem tá nos vendo aí, ouvindo, pegou assustado, né? Porque a gente imagina que a maioria ainda tem o padeiro fazendo processo, mas não. Hoje, quase que, então, a maioria são processos de pães que vêm congelado mesmo para ser assado, né? Isso. E agora é engraçado, né? A massa, ela fica, quando ela cresce, ela fica muito fininha, né? Ela fica muito sensível, né? Por causa da hidratação. O pão, ele é hiperidratado, né? Então, cheio de água e farinha. Mas a água é o que dá a vida para o pão. Então, quanto mais hidratado, mais qualidade tu vai conseguir entregar depois no pão. Então, quando ele descongela e vai crescendo, tu percebe que ele fica... E é bonito de ver o crescimento. Fica bonito, né? É bonito de ver. Mas eu super indico para vocês hoje aí. E esse pão que tu fez em casa, aqui na região metropolitana, no Stock Center, a gente tem disponível. Isso que eu ia te perguntar, venda. O pessoal que está nos vendo ali, aonde em Porto Alegre aqui, já tem acesso aos produtos do Malé? Nós temos vários clientes aqui, mas principalmente o Stock Center, ele trabalha com os produtos para venda para consumidor final nas gôndolas, lá na ilha de congelados, tem os salgados congelados para te fazer para a tua casa, para um evento, para um lanche. Coxinhas. Quando me dá fome, eu vou lá boto a coxinha na airfryer. E tem o pacote de pão congelado, que é fácil, tu pode pegar, levar para casa, fazer o teu café da manhã, ou até, se tem empresa, né, trabalhar com esse produto como uma matéria-prima para o teu negócio. Aqui fica uma dica, vamos lá, renda extra. As pessoas querem muito renda extra. Eu até coloquei um vídeo, renda extra, quer faturar R$2.000, pega o pão congelado, né, vai lá, compra com pão congelado, coloca no teu estabelecimento, tu tem uma fruteirinha, tu tem uma lojinha de bairro, tu tem um mercadinho de bairro, tu tem o bolicho lá, né, para o interior, o pessoal chama o bolicho do tio Candinho, o bolicho do... Independente do teu negócio, tu pode fornecer pão simplesmente com um forninho lá para assar os pães, tu consegue fornecer pão cacetinho na hora. O Rodrigo consegue fazer em casa, Sim, né? Sim, eu fiz em casa. E até estou pensando em fazer renda extra, vender para os vizinhos já. E vamos além, tem gente que não tem estabelecimento e quer fazer uma renda extra. Pode trabalhar com salgados, montar para eventos, trabalhar dentro de casa. Tem muito cliente nosso que trabalha assim, ele compra os salgados congelados e trabalha fritando, assando e entregando para eventos. Não, e eu vejo que as coxinhas já vêm prontas, só aquecer, né? Temos também. E realmente ela parece que sai na hora dos produtos que tu me levou lá para teste. Dessa vez ele me deu daí para mim fazer os testes. Mas, cara, e sai como se tivesse feito na hora. E vou te dizer assim, melhor do que muitos aí que o pessoal vende para fazer.
o pão de queijo com doce... O pão de queijo com doce de leite já está rodando? Está em lançamento em alguns clientes piloto. Só eu provei. O Rodrigo deu um spoiler agora, né? Esse é um produto que a gente desenvolveu em parceria também com a Nestlé. E que legal. É um produto especial, assim, que a gente tem uma fama de ter um pão de queijo muito saboroso. E a gente pensou, bom, né, por que não melhorar e trazer mais uma alternativa? Às vezes eu estava em casa, comia um pão de queijo com doce de leite e tinha essa sensação de que isso seria um produto muito desejado. Né? Eu só como pão de queijo, as gurias gostam muito de pão de queijo lá em casa, mas aí eu abro o pão de queijo e boto um pedaço de goiabada, né? Aí, quando eu provei aquele doce de leite, digo, pô... E ainda a dona Jaque ralhou em casa. Eu falei lá, nossa, eu provei um pão de queijo doce de leite lá no Gabriel, na reunião, quentinho, vocês não têm noção. E ela, tá, e não me trouxe a prova. Eu digo, putz, não levei a prova. Aí tomei uma ralhada. É um produto que a gente está entrando em alguns parceiros, inicialmente, assim, né? E é um produto que a gente acredita bastante, que vai trazer mais um diferencial assim, para o mercado. Porque pão de queijo já é algo desejado e, por incrível que pareça, o Rio Grande do Sul é o estado que mais consome pão de queijo, não é Minas. Bem... A gente gosta muito de pão de queijo, a gente gosta muito de comer pão de queijo e o nosso produto ele é realmente assim feito com queijo, não é aquele produto que tu sente, não sente o sabor, quase que sabe? Artificial, quase que artificial. E o pão de queijo que é uma borracha e não sente o queijo, não né? Sente, o nosso ele tem aquela macieza, ao mesmo tempo com a crocância e tu morde ele, tu sente que tem queijo ali, né? Aquela elasticidade tradicional do queijo. Consegue enxergar no nosso produto. Não, eu sou testemunha disso, posso dizer para vocês, assim, é diferenciado. Gabriel, vamos iniciar, que nós pulamos, já entramos na questão desejo comida. Eu acho que a equipe ali já deu fome em todo mundo já agora, depois dessa aí. Mas eu queria entrar lá. Quem era o Gabriel no colégio? O Gabriel no colégio era... Até há pouco estava contando, encontrei uma professora num dos eventos que a gente estava fazendo e ela contando assim, o Gabriel um dia chegou com um tablet no colégio e os professores não queriam deixar utilizar e tal, o Gabriel foi lá e conversou com a diretora, porque ele tinha digitalizado todos os cadernos e queria usar o tablet e conseguiu. Então, sempre foi uma pessoa bem diferente assim, no colégio, tipo, sempre conectado nerd. Com a tecnologia. E não era nerd, cara, eu era do fundão. Será? Vou acreditar? Mas não era nerd. Eu tinha preguiça, assim, de acompanhar as coisas do colégio, porque eu gostava de fazer minhas invenções, assim, tinha... os experimentos com tecnologia, com química. Minha mãe tinha laboratório de análises clínicas, então eu ia para lá, fazia aquelas alquimias com tubo de ensaio. Então, eu estava sempre maquinando, inventando coisa para fazer e não sentia atração assim, pelo colégio. Eu descobri que o Gabriel, na verdade, é um nerd. O Gabriel, ele esconde o talento dele, a inteligência dele, que eu entrevistei o Douglas da Evolution. E o Douglas me falou que aprendeu contigo... eu não sei qual foi, uma linguagem, O Douglas trabalhou comigo lá, quando eu comecei a trabalhar na empresa, eu passei por vários setores, eu fui trainee. Eu trabalhei fiscal, financeiro, todas as áreas administrativas, trabalhei na fábrica lá embaixo. E o primeiro grande desafio que eu tive de verdade, assim, foi assumir a área de tecnologia. Então, só para deixar bem claro, agora até vamos entrar e tu vai ter essa liberdade de contar, o Gabriel, ele assumiu agora o Malé, né? Ele é a segunda geração, mas ele vai... contar para nós que ele já sentou na cadeira de diretoria ou não? Então, quando eu estava meu primeiro desafio foi tecnologia. Eu assumi o setor de TI sem nunca ter feito faculdade, estudo sobre a área de tecnologia. Bem naquela época que estava tendo ataque de hackers e tal. Então, eu contratei o Douglas para nos dar uma organização de computadores, etc. Mas eu sempre fui uma pessoa proativa. Eu buscava, eu ia em evento, fui em congresso da Microsoft nos Estados Unidos, estava sempre trazendo novidade e estava sempre à frente das outras pessoas na área de tecnologia, apesar de não ser a minha profissão, né? E o Douglas foi uma pessoa que comprou minha briga, assim, ele ia, pesquisava, ia atrás e conseguia colocar na prática, assim, as coisas que eu tinha de ideias, mas ele me dava um apoio e acreditava, assim, pessoa. O Douglas foi a entrevista, acho que umas 3 entrevistas atrás, da Evolution, e aí ele falou hoje do grande desafio deles nas empresas, da segurança. Quando ele estava iniciando, ele falou nessa área e ele disse, eu falei do Malé, estava falando do Trisul, e aí falei o Malé, o fornecimento, ele disse, no Gabriel eu estive lá, e o Gabriel ele me ensinou muito na área, daí ele falou a linguagem.
e disse assim, ele é um cara que está sempre em tecnologia. Eu digo, eu vi a sala dele, tu entra lá, 2 telas desse tamanho, é tecnologia para cá, coisa que a gente nem sabe o que é, eu acho que já é do futuro e está ali na sala dele ali. E ele falou, não, o Gabriel gosta de estar mexendo em tecnologia e fuçando. Deixa eu te perguntar, como é que foi teu processo dentro da empresa, então? Tu iniciou na parte de baixo, teve que passar todas, entender, aprender, até tu chegar a essa sucessão? Hoje fazem em torno de 10 anos que eu comecei. Na verdade, quando a gente é de família empresarial, tu está sempre no meio desde pequeno. Minha lembrança é de estar lá há muito tempo antes, com o meu pai trabalhando na mesa, e ele me dava assim nas férias para contar moeda. Então tinha pilhas de moeda assim para contar e ficar na volta. Então. Mas eu realmente comecei a trabalhar em torno de uns 16 anos ali, e como trainee, visitando e trabalhando em todos os setores, né? Tinha cadastro de veículo, lembro que nós estávamos implementando o sistema, pegava os documentos, digitava no computador. Então, eu circulei por tudo dentro da empresa, na área administrativa, na área de produção, na área de assistência, assim, porque tinha alguns diretores, então eu ficava junto, acompanhando, organizava agenda, ficava meio que assim, atento e aprendendo. E o meu primeiro desafio foi com tecnologia e marketing. Então, eu assumi esses 2 setores, marketing e tecnologia, que naquela época estava começando rede social, né? E a gente, como nativo da era digital, tinha facilidade, então, organizando isso, trazendo a presença nas redes sociais, em site, nisso, né? E em tecnologia para a modernização de todo o parque. Então, implementamos solução de videoconferência. Muito tempo antes de pandemia, a gente já estava habilitado e conectando todas as nossas lojas. Unidades de todo o Brasil com o outro... Sempre à frente já na visão. Com essa visão da tecnologia, assim. E daí o próximo passo foi, não tinha mais o que eu fazer ali, já estava inventando coisa, porque as coisas já estava dando gasto. Já estava dando gasto, mas tu tem que fazer outra coisa, né? Então, ele me entregou uma das padarias, que foi onde começou o Panifício. Panifício Malé. O Panifício Malé começou como uma padaria de bairro, né? Meu pai comprou ela e começou a crescer. O que o Malé naquela época fabricava, então? Ele comprou uma padaria que entregava pães para o bairro. E forte naquela época na nossa cidade era o Pão de X, que tinha Santa Maria é conhecida, como a cidade do X. Então, nessa trajetória, assim, depois a gente fala um pouco da origem do Panifício Malé, senão vou cortar uma história com a outra. Não, vai indo, vamos lá. Mas para dizer que essa foi a primeira padaria, estava abandonada já, porque o foco tinha se tornado indústria, então eu assumi essa gerência dessa padaria. E eu tive o desafio de aprender como funcionava um negócio de padarias, como se gerenciava pessoas, porque é muito diferente quando tem que estar à frente de gestão de pessoas, de gestão financeira, de gestão de sistema. Então, quando eu cheguei, não tinha nem os lançamentos no sistema de informação da padaria, não funcionavam direito, era uma bagunça completa. Assim. Então, implementação do sistema de ERP, eu fiz toda a organização daquela unidade. E começou a dar certo. Aí ele me deu a segunda para fazer a gestão, depois eu abri mais uma com uma marca nova e, no fim, chegamos em 6 unidades. E eu estava focado só nesse negócio, né? Todas elas funcionando bem, com desempenho, e na inauguração da 6ª unidade, em público, assim, não tinha nem como fugir. E aí meu pai me convidou para assumir a diretoria executiva da empresa. E ali começou um novo desafio, porque eu precisava formar um time para continuar tocando as padarias e começar a entender de um outro negócio, porque é diferente tu estar trabalhando nos setores e tu precisa gerenciar os setores. Então, aprender a ser diretor não é uma coisa que a gente... Para te assumir o Malé, né? Para assumir o Malé. Tá, o Malé, antes das padarias, lá no princípio, trabalhava com o quê? Como iniciou o Malé? Ele iniciou com a necessidade de um outro negócio que a gente tem no grupo, que atendia licitações públicas e entregava a cesta básica. Né? Então, precisava pães, precisava de alguns produtos e o padeiro estava sempre com problema de atraso, não sei o quê. Meu pai foi lá e comprou a padaria. E aí começou a desenvolver esse negócio de pão de X, que era o forte da cidade, começou a desenvolver a padaria, 2, 3 padarias, mas logo viu que o futuro não era ficar dentro de padarias, era transformar aquele modelo em uma forma que se escale, que coloque escala de produção. E aí trouxe a tecnologia, foi um dos pioneiros aqui na região, a trazer a tecnologia do ultracongelamento e começou a implementar pães congelados, salgados congelados.
e esse se tornou, digamos, o core business hoje do negócio Panifício Malé. Então, Panifício Malé, para as pessoas entenderem hoje, o Malé core business é congelados. Se especializou em congelados. E aí nós temos hoje linhas de salgados, bolos, tortas, pães. Isso, o carro-chefe ainda é pão, né? Então, pães e salgados. Pães de X ainda tem congelado ou não? Esses produtos a gente trabalha, digamos assim, mantém a tradição da cidade, a gente não explora o estado, a gente ainda produz para a nossa cidade, porque é onde tem as origens, né? E é muito forte na nossa cidade, mas o core business e onde a gente foca em expansão é pães congelados, salgados congelados e a linha de tortas ultracongeladas também. Legal. Deixa eu te perguntar aqui, o Panifício Malé, ele atua, são 20 anos no mercado. 26 anos. 26 anos. Uma ampla variedade de produtos, que é o que nós estávamos falando, Aninha. Quais foram os desafios enfrentados ao longo dessa trajetória para a empresa se adaptar a essa mudança do mercado? Foram vários e um dos principais que eu percebo é trazer essa tecnologia do ultracongelamento e desmistificar essa crença que tu, por exemplo, tinha que a torta ultracongelada ela não era saborosa. Não poderia, não acreditava, não pode ser. Não acreditava. E assim como tu não acreditava na torta, muitos estabelecimentos comerciais antes não acreditavam no pão, porque era uma novidade e eles acreditavam que o pão feito na casa deles, do jeito deles, era mais saboroso, era a vantagem competitiva deles e, na verdade, isso foi se provando ao longo do tempo contrário. E cada vez mais as empresas buscam por trabalhar com congelado, porque é inviável hoje em dia tu ter uma operação de fabricação em pequena escala. Cada vez mais subiu o custo das coisas, né? E tu precisa ter eficiência para te manter em rentabilidade, em margem no teu mercadinho. Então, para quem está nos ouvindo, vendo que tem hoje um mercadinho, a questão do congelado, ele mantém a qualidade, talvez até melhor. Eu lembro que eu te fiz uma pergunta, assim, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz lá na fábrica quando eu estava visitando, e eu quero que as pessoas ouçam. Eu te pergunto assim, Gabriel, por que eu vou lá, eu gosto de comprar o cacetinho, que é aquele pão que não se esfarela, que não fica aquilo ali, aí os caras me dizem assim, é o tempo. Isso é uma desculpa ou não é uma desculpa dos caras? Eu gosto de dizer assim que o pão é um ser vivo. E ele realmente é, porque ele tem fermento, tem toda essa questão que faz ele se tornar... Um crescimento, né? A fermentação, e aconteça a mágica ali por trás do pão. Hoje em dia, a gente empregou tanta tecnologia de controle na fabricação do pão que a gente consegue burlar qualquer intempérie do tempo. Porque se está mais quente ou está mais frio, interfere no tempo de fermentação. Só que como funciona hoje a fabricação do pão? Dentro da fábrica é sempre frio, muito, muito frio. Então, o produto ele sai congelado e ele não fermenta nada dentro da empresa. Ele vai para a fermentação no cliente, que é o mercado, a padaria que vai trabalhar com o nosso produto. Mas hoje tem uma câmara de controle climático dentro dessas padarias. Então, eles colocam o produto nas esteiras e colocam nessa câmara de controle que ela tem temperatura e umidade controlada. E isso é programável. Então, o padeiro não precisa mais chegar às 3 da manhã. Ele programa que ele quer assar o pão às 6 horas, o pão vai estar pronto para assar às 6 horas. Independente do tempo que está, independente da temperatura que está, porque tudo isso é controlado dentro daquela câmara climática. Então, a gente consegue trabalhar isolando todos esses aspectos do tempo e das adversidades, controlando dentro da câmara. Deixa eu entender para quem está vendo aqui. Por exemplo, eu vou montar o meu negócio lá, o cara quer fazer um extra lá. Eu tenho que ter essa câmera só para o pão crescer e um forno para assar. Está montada a minha padaria no meu negócio? Depende do tamanho da padaria. Por exemplo, na tua casa, tu fez com o teu forninho. Isso. E mais nada. Fiz tanto no air fry como no forninho para testar. E mais nada. Me senti melhor no forninho. Então, isso também acontece dentro da padaria. Quando tu for desenvolver o teu modelo de negócio, tu precisa entender quantos clientes eu vou atender por dia. Qual que é o tamanho do meu público? Porque se tu tem uma quantidade muito grande, tu vai precisar de 1, 2 fornos daqui a pouco. Tu vai precisar de uma câmara para controlar a climatização do pão e o crescimento, né? Tu vai precisar de freezers para armazenar o produto congelado. Se tu vai atender um público menor, daqui a pouco não precisa, porque assim como tu fez no teu forno, o cliente também consegue fazer sem a câmara climática.
só com um armário para guardar os produtos nas esteiras. Todos que eu testei, já fiz 3 vezes já os testes, eu coloquei, botei dentro do próprio forninho mesmo, deixei ali, eles cresceram na forma, no outro dia só liguei a ceia e não deu problema nenhum. Isso, não tem mistério, E estando esse calorão que tá, né? Eu deixei a noite toda. Tipo, fui às 11 horas mais ou menos, coloquei ali, deixei, no outro dia, 7 da manhã, tomar o café, já... Isso, e a gente inclusive tem um produto para quem trabalha com padaria, que é um pão com um tempo de fermentação mais longo, para que consiga trabalhar assim, sem controle de câmara climática e ele cresça para quando tu chega de manhã ele está pronto. Não, é sensacional essa questão. Eu vou te perguntar aqui, ó, gerenciar... Na verdade, tu disse que tinha o desafio das padarias, né, o Malé, e tem mais o Malé, a fábrica, vamos dizer assim. Gerenciar 2 empresas com propostas diferentes é o mesmo setor. Exige habilidade específica? Como tu equilibra a operação do Panifício Malé e com as padarias também, garantindo que ambas tenham a identidade e a qualidade de vocês? Com certeza. E assim, é pelo posicionamento que a gente trabalha. O Panifício Malé é uma indústria. E ele trabalha com a fabricação de pães, tortas e salgados. Ele fornece para a rede de padarias, que é um outro negócio, que é um cliente. Então, a gente se trata fornecedor-cliente. Quando tem um problema lá, ele cobra de cá. Quando tem um problema aqui, ele cobra de lá. O Gabriel que vai comprar é o exigente lá da fábrica com preço e detalhamento. E o Gabriel que está aqui na fábrica, ele olha para o outro Gabriel. Segura a margem, organiza também, entendeu? Porque são 2 negócios com vidas separadas e a gente utiliza eles muito como aprendizagem. Porque a rede de padarias, ela fornece para nós um tipo de conhecimento para testar se o produto está funcionando ou não. E eu acredito mesmo que isso é o que nos trouxe a vantagem competitiva hoje de poder dizer assim, nós temos o melhor salgado para te ter na tua padaria. Porque a gente faz e a gente usa Nasceu de lá, né? Tu precisava que o Malé fosse teu grande fornecedor para os teus negócios, padaria crescer. Então, a gente aprendeu com os erros e a gente conseguiu corrigir, porque nós tínhamos essa proximidade entre fornecedor e cliente. Então, a gente conseguiu ver o que tinha de problema, trazer solução, apresentar novas tecnologias e novos produtos para conseguir atender aquela rede de padarias que precisava de um produto excelente. E, com isso, hoje a gente fornece para todo o estado a linha de pães, salgados e tortas. A maioria dos empresários deve estar pensando assim também o que eu pensei aqui. Tu consegue realmente, na questão financeira, dividir o que é um grupo da tua empresa e o que é o grupo da tua outra empresa, sem misturar mesmo? Com não certeza. ter aquele, assim, né? Hoje a padaria atrasou um pagamento para eu aqui, eu vou deixar, eu vou livrar desse pagamento. Consegue realmente fazer? Contabilidade não livra nada, né? Depois que está escriturado, a nota fiscal está emitida, tem que honrar. Então, a gente tem, inclusive, escritórios separados, sistemas de ERP diferente, porque uma é indústria, outra é varejo. Então, assim, são 2 negócios completamente diferentes. A contabilidade hoje, tu tem 2 escritórios justamente para não dar essa... São 2 sistemas que calculam diferentes. O sistema é ERP lá. Exato. Mas é a mesma contabilidade. Exato. Não precisou separar aquele é a contabilidade para não dar essa rusga. É porque quando a gente trabalha com um sistema integrado, na hora que tu emitiu a venda, ele já entrou no fiscal, volta, já está na contabilidade. Então, é uma coisa muito conectada. Assim. Tem que dar sequência. Então, tem que ser uma pessoa que esteja também dentro da empresa, vivendo os nossos processos, entendendo como funciona, para também entregar uma contabilidade com qualidade. E isso que tu fala foi uma polêmica que deu muito grande agora há pouco, que foi a questão falando sobre o Pix. Porque muitas pessoas falavam, e eu mesmo, eu botei um vídeo ali que deu mais de 300 mil visualizações, e quando ele sai da bolha, muitas pessoas vêm com crítica. E muitos falavam para mim, por exemplo, falando sem conhecer, né? O cara ia lá dar o comentário, olha aí o empresário sonegador, olha aí não sei o quê, está com medo do Pix. Mas as pessoas não entenderam que o Pix e o controle, ele ia prejudicar aos menores, as pessoas os caras que estão lá o povo mesmo que está no sacrifício lá que ia sofrer, porque isso que tu está falando, a maioria das empresas, quanto maior a empresa vai crescendo, mais imposto paga. É sistema, é imposto, não tem o que tu fazer. Eu fiz aquele vídeo, eu não tenho medo sobre essa questão. Claro, pode acontecer como aconteceu essa semana, Polícia Federal bateu no empresa, sonegação de 200 milhões, um acontecimento da atualidade que deu agora,
Mas isso aí, realmente, aí é outra situação da empresa Soneganos muito mais diferente. Diferente do que qualquer produto que a gente venda, a gente tem que emitir uma nota, não tem como... O produto que sai da indústria, ele sai com nota, independente de qual cliente que vai, ele chega na padaria, ele entra aquela nota, então aquela nota precisa ter uma saída depois, senão o estoque não fecha. Então, na padaria e na indústria, não sai, não entra nada sem documento fiscal. E todo o comércio. Então, isso é bom para as pessoas entenderem que... E o quanto o empresário passa problema, né? Existe empresário com outros meios, outras intenções? Existe. Mas qual profissão ou área que não tem pessoas mal intencionadas? Sempre vai ter. Independente da área, tu vai trabalhar com pessoas do bem ou do mal, né? E a gente tem que escolher o nosso lado. E não adianta as pessoas quererem julgar. E é isso que eu falo. Essa questão lá, tanto polêmica, é prejudicar as pessoas que realmente não têm uma contabilidade, eu não tenho um detalhe para fazer. Porque a maioria das empresas, pelo menos que eu me relaciono e conheço, não tem como tu deixar de emitir uma nota, transporte ou qualquer outra coisa. Impossível. Falando nisso, Gabriel, até vamos para tirar um pouquinho esse ar agora que nós estamos falando aí sobre Pix, lembrando isso aí. Gosta de um vinhozinho ou não? Mas claro. Gosta de um vinho, então vou ter que te dar um presente aqui. Eu acredito, tu já chegou aí lá na Domus Meia ou não? Mas é um lugar fantástico a Domus Meia. Visito eles de vez em quando. Chegou aí lá? Grande amigo do Wesley lá. E ele tem um espaço, né, com um lago, com um espaço que nos recebe tão bem lá, uma pessoa que quando está lá, conversa com a gente, está sempre perto, vendo como está o serviço, assim, não tenho o que dizer. E falando isso agora com a Domus Meia, eu acertei lá com o Wesley, lá com a equipe, que nós vamos ter o vinho do Raiz Cast especial, e vai ser dessa uva aí, por isso que eu estou trazendo para ti, dessa uva que é Montepulciano. Eu estou aprendendo. Spoiler, então, já aqui. De tanto eu falar, eu já estou aprendendo agora. Montepulciano. Então, é uma uva italiana, pouquíssimas vinícolas aqui no Brasil tem, tá? E, se eu não me engano, é só no Sul, até vinícola, só aqui no Sul. E vai ter o vinho do Raiz Cast, agora Montepulciano, safra 2022, eu acho. Vou agradecer, então, já vou experimentar antes de tu lançar o Raiz Cast aí. Recebendo aí o vinho que vai vir para cá. E eu queria dizer para vocês, quando ele falou Wesley, conhecedor, e inclusive o professor Wesley, ele foi professor do Paulo Jeremias, agora na entrevista ele foi ele meu professor também. E foi também no mestrado teu, né? Uhum. Foi dele, foi teu professor. Ele tem a Capo Lavoro, gente. A Capo Lavoro é uma escola que ele tem e ela é, vamos dizer assim, especializada para core business de empresário. Então, fica aqui a minha dica. Se tu tá aí, empresário hoje, não sabe teu core business, tem muita dúvida. Eu fiz a Capo Lavoro, vou dizer que isso me ajudou a me enxergar muito no core business. Eu tenho repetido muito, de ter que hoje me afastar das 4, 5 empresas, mas tem Dona Jaque hoje que assumiu toda essa executiva, né? Então, mas de qualquer forma, sabendo o talento de Dona Jaque lá, mas é aquela coisa que tu tem, né? Parece que são teus filhos, as empresas, no sentido. E aí tu te coloca hoje, Gabriel, um desafio de tu sair do Malé para fazer outra coisa. É difícil, a gente se apega. E esse é um ponto que a gente tem que ter quando a gente trabalha nos negócios, para que a gente não se apegue, para que a gente seja estratégico. Senão a gente acaba, às vezes, tomando decisões pelo que a gente gosta ou não gosta, em vez de pelo que tem que ser ou não tem que ser. E aí foi o grande desafio meu. Ir ao mundo virtual, fazer realmente isso aí ser a diferença. E vai para um mundo totalmente diferente, né? Mas é o que eu gosto, né? Palestra, ensinamento, treinamento. Tanto é que eu consegui bater o recorde, 10 dias eu escrevi o livro, né? Foi 10 dias a escrita do livro. Mas estamos indo nisso aí. Eu queria agora te fazer uma pergunta. Mais uma, né? Na verdade, não é uma. O mercado de panificação e confeitaria está em constante evolução, com novas tendências e demandas dos consumidores, né? As tendências, como todo mercado, é essa mudança. Como o Panifício Malé se mantém atualizado nessa inovação e o que vem de implantação nova, recente e expectativa para o cliente? A gente é movido por novidade, então o tempo todo tem alguma coisa, alguém pensando, e eles dizem que meu trabalho é muito difícil, porque eu estou sempre provando essas novidades. Mas recentemente a gente trouxe essa tecnologia dos salgados prontos, só para regenerar na tua casa, né? Que é aquele que tu experimentou. Que é só aquecer, eu vi que no papel dizia assim, somente aquecer. Somente aquecer, é um produto que a gente trouxe uma tecnologia para conseguir fritar ele em grande escala, porque não é uma fritadeirinha como na nossa casa, é um equipamento assim, em linha de produção. A gente, quando lançou a linha de tortas, há pouco tempo atrás, a gente trouxe o equipamento do Canadá. Então, é uma máquina que trabalha assim para dar produtividade e velocidade
nas tortas importada. E o desenvolvimento de produto e matéria-prima, ele é constante. Produto, matéria-prima, embalagem, a gente está todo mês trabalhando como que a gente pode otimizar, como que a gente pode reduzir custo, como que a gente pode melhorar a qualidade para entregar também rentabilidade para o nosso cliente. Porque o nosso cliente, ele vende para o consumidor. Então, a nossa responsabilidade não é só com o consumidor, é com a rentabilidade do nosso cliente. Então, a gente trabalha muito nessa questão de também trazer produto novo, porque produto novo gera dinheiro novo para nós e para o nosso cliente. Esse ano, por exemplo, tu já deu um spoiler, vai entrar a linha dos pães de queijo recheado, né? Então, é mais uma inovação que a gente está trazendo ali. E, assim, todo mês nós temos um comitê que se reúne para trazer ideias e trazer provas já de produtos para a gente definir, vamos para esse lado, sempre testando soluções, seja de produto, seja de matéria-prima nova. Eu, como parceiro, eu me sinto na obrigação de te dizer que eu posso entrar para o conselho do Malé. Toda vez que tiver produtos, opiniões, essas coisas, tu pode contar comigo que, sem custo nenhum, eu fico de parceiro. Mas tu já recebeu umas amostras lá, né? Não, mas essa aí é lá do @careca. Eu, Rodrigo, fico de voluntário, se tu precisar. Pode me colocar no conselho, eu fico nas provas lá para dar opinião. Então. Eu até quero dizer para as pessoas que no lançamento do dia 20 do livro, sabia, Gabriel, que nós já estamos com mais de... Não foi lançado ainda a live, né? Já estamos com mais de 300 inscritos para o lançamento do livro, dia 20 da live. Já estamos chegando ao 100º livro vendido. Opa! Eu não sei, tu já comprou o livro? Já. Ah, tá. Então eu ia falar, aproveitar aqui no programa impressionante. Senão ele já ia me castigar, né? Os amigos eu mandei para todos os amigos. Não, mas assim, ó, esses 100 livros foi só dos amigos. Alguns compraram de vontade, outros forçado, outros eu briguei, mas... Os amigos que acreditam em ti. Os amigos que têm que acreditar em mim. Mas assim, nós já estamos no 100º livro, 300 inscritos da live, as vagas dos 80 lugares no evento. Eu já tenho 60, porque os livros foram vendidos, mas pessoas de fora, né? Então, lá já tem 60 lugares reservados, já fechado. Então, acredito que vai ser, se Deus quiser, um baita sucesso. Eu queria nesse momento, dizer assim, o que o Malé vai trazer para nós lá, o que as pessoas vão enxergar nesse evento? Aproveitar e fazer uma propaganda, e até eu vou fazer um corte depois para as pessoas dizer, vocês vão num evento que, inclusive, o que vem do Malé lá? Um evento tão importante, o Malé não podia ficar de fora, né? Então, a gente vai entrar ali com um presente para o Rodrigo, para todos os ouvintes e leitores agora, que vão lá celebrar esse dia. Só quem vai, né? Os da internet não vão poder receber. Celebrar esse dia com um coquetel de produtos do Panifício Malé, com salgados para te poder provar. Toda essa linha que a gente está aqui conversando, trazendo vontade de comer, né? Vai estar lá disponível aí para celebrar esse dia junto com o Rodrigo. Eu vou te dar uma ideia que talvez tu possa fazer uma coisa e nós instigar e fazer Gente, nós estamos fazendo aqui uma estratégia de marketing ao vivo para vocês entenderem. Eu acho que nós poderíamos fazer, tipo, esse produto que tu está pré-lançando, surpresa, fazer um sorteio especial no dia. Tu leva um produto de qualquer coisa diferenciada, se tu quer fazer a divulgação. Nós fizemos um sorteio das pessoas, todas as pessoas que bateram uma foto e publicar, olha só. Isso aqui é muito importante em evento, gente. Quando você tem um evento, aproveitar para as pessoas, até um sorteio simples, tu pede para as pessoas bater... nós vamos fazer um sorteio agora desse vinho aqui. Todos que baterem foto agora e repostarem, estão concorrendo ao sorteio que vai ser feito agora, daqui a 5 minutos. Então, dito está combinado, então. Estou te dando a ideia, pega o sorteio está garantido. E isso, pega Vamos fazer dessa novidade aí para o pessoal conhecer já. Isso, aí tu faz o pessoal na hora, todo mundo lá, tá aqui, bota lá na tela, pessoal, repartiu agora, compartilhou, está concorrendo ali. Vamos fazer sim. E isso é um marketing que é instantâneo, nas redes sociais vale muito. Sabe que falando em marketing, tem uma dica no livro que eu dou, vamos ver se tu sabe sobre essa dica aqui. Muitos eventos, por exemplo, quando a parceria estava começando, muitos eventos, e até hoje eu faço estratégia, eu não conseguia entrar num evento no stand, era muito caro. Sabe qual a jogada que eu fazia? Isso está no livro e ensina e fala para as pessoas também. Eu fazia um patrocínio, que hoje tu consegue fazer um patrocínio da mídia social, somente para as pessoas que estão no evento. Com certeza, direcionado. E eu fazia muito focado isso aí e muitas pessoas não entendiam. E aí eu fazia um sorteio no evento
patrocínio para rodar e, cara, Legal. dava uma... Nós temos um time de 5 pessoas trabalhando na nossa equipe de marketing, então, especialista em tráfego, especialista em marcas, em performance, em eventos, então toda a equipe que trabalha assim para realmente conseguir trazer essa marca aflorando, porque é um produto que ele é... Normalmente se consome ele num outro estabelecimento, numa outra padaria. Então, Sim, um desafio para nós é comunicar com esses dois públicos, o mercadista, né, o dono de padaria e também o consumidor, para que a gente leve o consumidor para dentro do mercadista, da padaria, da conveniência, comprar o nosso produto. A gente trabalha essa triangulação. O nosso marketing ele tem que ser bem estratégico para conseguir chegar ao mesmo tempo nesses dois públicos, um para vender e o outro para gerar necessidade de desejo, né? E outro desafio é das pessoas acreditarem essa nova tendência, né, dos congelados que mantém a qualidade. E já passou de tendência, porque isso já está aí há tantos anos no mercado, já é obrigação. Quem quer ter um negócio lucrativo, quem quer ter margem, quem quer ter produtividade no seu negócio, precisa investir nessa modernização. E a gente traz aí a nossa experiência, a nossa tecnologia e o nosso compromisso com a qualidade. Porque nenhum produto do Malé sai da nossa fábrica sem ser testado e validado para ver se ele está dentro das condições de qualidade que a gente se propõe a entregar. Tu falou em condições de qualidade e eu sempre faço essa pergunta. Condições de qualidade tem que ter higienização. Com certeza. Quem controla para vocês lá e Nós temos sim um controle de pragas especializado aí, nosso amigo Jefferson da Desinservice. Vocês estão reparando que todos os nossos convidados, Di Paolo, Malé, todo mundo passa aqui. O Jefferson é o cara, eu acho que vai ser o cara mais milionário. Esse ano ele vai se tornar um dos maiores milionários do estado do Rio Grande do Sul, porque... Não tem lugar que a gente vá na estrada que não encontre um Desinservice. Não tem Desinservice. Né? Ontem eu vinha vindo para Porto Alegre, vi um carro da Desinservice, aí batia foto, né? A gente sabe para tudo que lá tem Desinservice. O que tu fala? Eu nem vou falar sobre esse meu parceiro aqui. O que tu fala, tu como cliente da Desinservice, uma grande indústria cliente da Desinservice? A Desinservice é sempre disposta a ir atrás, a buscar soluções, porque nem todo cliente tem a mesma característica e a mesma necessidade. E eles são especialistas assim, em identificar o que precisa ser feito e entregar uma solução. Recomendo muito, além de ser cliente, é um grande amigo, o Jefferson aí. Nosso parceiro também no Distrito Industrial, vizinho. Né? Fala um pouquinho agora essa questão que vocês assumiram lá. Nós estamos aí já no 2º biênio de gestão do Distrito Industrial. Nós temos uma associação que se chama ASIM, Associação Indústria em Movimento. E é uma forma que a gente faz para trazer para perto os empresários, os associados, para que a gente possa também reivindicar o que precisa ser reivindicado com o município, né? E também fortalecer a classe do empresariado. Santa Maria é uma cidade que precisa fortalecer essa classe geradora, que é a indústria, que é o que movimenta a base econômica da cidade. Então, aí eu estou assumindo agora, em janeiro, como presidente da associação, e o Jefferson como vice. No último biênio, a gente era invertido, né? Ele era o presidente, eu era o vice. Mas a gente sempre trabalha muito junto no sentido de trazer esse protagonismo para as indústrias. Então, nosso trabalho lá é movimentar, realmente como a marca diz, né? Indústria em movimento, é trazer isso para a realidade. Qual o desafio que tu acha lá, o grande desafio? Por exemplo, aqui Porto Alegre, Grande Porto Alegre é mais industrializado, a gente entende que está um patamar à frente. Eu divido o Rio Grande do Sul em três propriedades, assim, 3 propriedades, vamos dizer, pode ser. Eu divido a Grande Porto Alegre e Serra Gaúcha, um potencial diferenciado. O centro do estado diminuindo esse potencial e, infelizmente, o meu interior, região da Campanha, da onde eu venho, minha cidade natal, Quaraí, bem mais fraco, sabe? Até por questão de logística. Eu sempre digo que Quaraí nasceu já no lugar errado no sentido de logística, porque ou o cara para Livramento e segue o fluxo, ou é o Uruguaiana o maior porto seco da América Latina. Covardia, Quaraí fica no meio e não tem uma logística, então é desprovido. É a mesma coisa São Borja, a mesma coisa Itaqui. As cidades lá são um pouco mais longe da outra, então é complicado a industrialização para lá. Grande Porto Alegre é um centro, né, e Serra tem muito mais facilidade. Mas qual é o desafio de Santa Maria, estou falando de indústria e coisas de vocês ali, por estar no centro do estado? Existem desafios e oportunidades, né? Uma grande oportunidade é a posição estratégica geográfica, que a gente consegue estar ali e atuar em regiões capilarizadas, né? Isso é positivo para nós como indústria.
E o grande desafio é que ela não é uma cidade industrial naturalmente. Então, a gente precisa construir essa lógica em formação de pessoas, em diálogo com o município, porque o nosso distrito industrial, ele é precário em condições. Então, a gente está sempre lutando para conseguir avançar, finalizar os projetos que começam. E não é um desafio, não é um desafio fácil, porque a gente compete com o orçamento de vários setores dentro do mandato da prefeitura, né? E a gente é uma parte do todo ali. Só que é uma parte que acaba ficando escondida, porque Santa Maria é uma cidade majoritariamente comércio. Funcionalismo público no sentido assim de universidade, exército, são grandes consumidores. Então, ela é uma cidade ótima para o movimento do varejo, porque sempre tem recursos circulando. Mas ela movimenta, mas não tem nada trazendo geração para a cidade. E, por incrível assim que pareça, no último levantamento que a gente fez do nosso polo industrial, em 2020, ele gerou 200 milhões em imposto. Então, é uma geração de imposto para a nossa região, para o nosso município e para o nosso estado, né? E precisa de protagonismo. Então, o nosso desafio está sendo mostrar que existe um parque industrial, porque ele não é no centro, ele é ele é afastado. A gente precisa trazer estrutura para as empresas quererem estar na cidade, trazer estrutura para o colaborador, o funcionário poder chegar lá, ter acesso, porque alguns eixos não são asfaltados. E se nós pegarmos lá da minha cidade, Camobi, que na verdade é um bairro de Santa Maria, a gente brinca que é uma cidade, Camobi, ele é super longe, se eu for totalmente contrário. Agora, com a nova faixa ali, cada vez está facilitando, né? Mas é sempre um desafio. A gente não tem facilitações. Nada é facilitado. A gente precisa lutar pelo que a gente... É o Brasil, né? Vamos dificultar, quanto mais dificultar para o empresariado, melhor. Deixa eu ver aqui, ó. Essa pergunta é boa. Na pandemia do Covid, afetou diversos setores, incluindo o alimentício. Quais foram os principais desafios enfrentados por ti lá no Malé? Foram tantos desafios, Rodrigo. É importante a gente falar sobre esse momento, porque foi um momento de superação para nós e para os nossos clientes, porque muitos clientes fecharam. Isso impacta diretamente na nossa produção. Apesar de que a gente trabalha com alimentação básica, então a gente não pôde parar um dia. A gente precisou implementar protocolos de segurança, a equipe de segurança do trabalho, em parceria com os órgãos de fiscalização que estavam no momento. Trabalhamos assim bem em conjunto para não fechar, porque a gente precisava continuar fornecendo pão, principalmente, que é um produto base, né? Mas eventos, lanches, festas, isso tudo parou. Então, automaticamente, uma parte da nossa empresa ficou completamente deficitária. E isso causou uma série de prejuízos que até hoje a gente está recuperando com muito esforço, tanto para nós quanto para os nossos clientes. Imagina alguém que tem uma conveniência, uma casa de festas, uma lanchonete no centro da cidade. O centro da cidade fechou, não tinha cliente. Então, tudo isso influencia. Então, além desses desafios, teve o desafio humano, de manter as pessoas bem, de manter o bem-estar, de manter a saúde, né? Felizmente, a gente foi bem feliz, assim, né? Na nossa equipe tivemos assim, praticamente nada de casos graves, a gente conseguiu contornar dar o apoio que foi necessário, a gente precisou dar apoio para muitas pessoas. Ali na nossa fábrica, todo mundo ficou bem. E eu digo assim que foi graças ao trabalho da nossa equipe, porque se puxaram no sentido assim de conseguir garantir esse momento que não foi fácil. Para todo mundo, né? Quer dizer, algumas empresas, como toda, embora foi uma pandemia, uma crise, teve empresas que teve a alavancagem aqui. Eu entrevistei o pessoal também que teve aqui de uma fábrica que foi ao contrário. Para eles foi a explosão do momento e o marco que mudou e transformou a empresa, né? Mas segmento por segmento, as oportunidades vão mudando, toda crise, né? Então, tem a maioria é afetado, mas alguns com a crise vai ter uma diferença. Quais são os planos futuros? Agora sabendo aqui, quais são os planos futuros do Malé? Projeto de expansão, lançamento de novos produtos, não vou falar, porque tu já disse mesmo que estão toda hora, né, lançando, trabalhando. Inclusive, agora eu vou trabalhar no conselho do Malé para aprovar os produtos novos. Mas os planos futuros de expansão,
Quais são? Nós estamos focando muito na expansão em capilarização, em ter mais presença do Malé dentro de todas as cidades, de todos os lugares aqui no nosso estado. Então, em 2 pilares, a gente quer continuar sendo e ser cada vez mais o principal fornecedor da nossa cidade, que a gente é bairrista, a gente quer estar presente ali na nossa cidade. Quero dominar minha terra, pelo menos ali tem que dominar. E cada vez mais expandir a atuação, principalmente aqui na área metropolitana e litoral. Então, inclusive agora, em janeiro, a gente fez várias ações lá no litoral para que os nossos clientes que estão indo para o litoral saibam que o Malé também está presente no litoral. Tu consegue comprar um salgadinho para organizar o teu dia a dia, a tua tarde na praia? Pô, o lanchinho? O lanche. Pô. Às vezes tu passa o dia na praia, né? E fica dependente dos quiosques ali para fazer o teu lanche. Não, tu tem o produto do Panifício Malé que tu pode levar. Térmicazinha, aquela que todo mundo leva ali, dá o aquecimento, bota dentro dela, fecha, tem salgadinho quentinho na hora. Então, Pãozinho de queijo quentinho. A gente fez degustação de produtos para mostrar que realmente é um produto que está congelado e ele fica 100% quando tu frita e assa. Então, tivemos uma equipe aí que ainda estamos fazendo algumas ações no litoral para mostrar a nossa presença aí, principalmente nos atacados do Stock Até Center. porque a indústria não precisa sair de lá, né? Logisticamente está muito bem. Sim. A questão tem expansão para crescimento parques, dentro. sim. Vocês já fizeram agora aquele prédio totalmente gigante lá que... Então, para expandir ali, eu tenho certeza que atende o Brasil inteiro de uma forma saindo dali. Mas realmente é o mercado, né? Conhecer, o desafio de vocês hoje é o mercado, conhecer a qualidade, a integridade do Malé para a questão de distribuir. Com tua experiência à frente da empresa, que conselhos tu daria para empreendedores que estão iniciando no setor alimentício? Setor alimentício para quem ama, porque é um setor que dá bastante trabalho. Mas é um setor que também traz realização, porque quando tu trabalha com alimento, eu sempre digo que tu participa da vida das pessoas que são teus clientes. Então, quando a gente fabrica um salgado, a gente não simplesmente está entregando um pedaço de massa com recheio. A gente está participando de um evento de aniversário, a gente está participando de uma celebração da empresa, a gente está participando de uma festa de um aninho, a gente está participando de um casamento. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, porque a gente precisa entregar isso com muita qualidade e segurança. E também é uma alegria, porque a gente sabe que não é simplesmente um produto, a gente participa de tantos momentos e a gente ajuda a tornar esse momento alegre e feliz. Só que é um trabalho que ele é assim, bastante extenso. Precisa estar disposto, porque eu acredito que assim, cada um puxa por seu assado, mas qualquer negócio que a gente vai criar, a gente precisa se esforçar, fazer além, buscar um diferencial, então sempre vai ter uma dificuldade e sempre vai ter uma recompensa. Quando a gente entrega um serviço superior, a gente é reconhecido, a gente é relembrado e recomprado. Então, o desafio de estar trabalhando com o produto de alimentação, ele é o mesmo desafio de todos os negócios, tu conseguir tocar a tua empresa, gerenciar as equipes e conseguir entregar um serviço ou produto de qualidade. Assim, cada área tem a sua dificuldade. A nossa tem as nossas dificuldades e a alegria de poder também participar de tantos momentos positivos. Nós iniciamos já quase que entrando no produto, falando da empresa, e eu quase nem entrei na questão pessoal do Gabriel, né? A pergunta que eu vou fazer agora, que algumas moças devem estar perguntando ali, o Gabriel é solteiro, é casado? Eu tenho uma futura esposa, né, que é a Rafaela, tá. Uma pessoa que me acompanha no meu dia a dia, assim, fantástica no sentido de inteligência, de amor, uma pessoa cuidadosa que entende muito de negócio. Então, ela é diretora da Dale Carnegie, que é uma franquia aí há 111 anos no mundo, trazendo conhecimento de liderança, de comunicação, formando muitos líderes. Então, uma pessoa que também me formou tantas pessoas da nossa empresa e ajuda não só no desenvolvimento da empresa, mas no desenvolvimento humano. Eu vejo que vocês estão muito ligados hoje, volta e meia, tem treinamentos, está linkado essa... E está ligado muito com a nossa filosofia, Rodrigo, porque a gente investe nas pessoas lá. A gente, digamos assim, incentiva para que a pessoa faça o treinamento, ajuda, parcela, faz o que dá para fazer para que os nossos líderes façam treinamento, se desenvolvam, porque a gente acredita que não existe empresa
crescendo, não existe empresa saudável se as pessoas não estiverem crescendo e se desenvolvendo. Quantos anos está hoje, Gabriel? Tu não vai acreditar, só porque tu sabe. Não, as pessoas estão lá e eu acho legal para passar hoje com toda essa bagagem que o Gabriel tem, a responsabilidade que ele tem. Quantos anos, Gabriel? Eu tenho 27 anos. 27 anos, vocês vejam o amadurecimento que foi e o que precisa ser, né, com o tempo, a responsabilidade toda. A gente precisa, para assumir as responsabilidades, estar à altura delas, né? Então, eu digo, se tu quer ter respeito, tem que ser dar o respeito. E a gente conquista as pessoas com isso. Porque liderança não é sentar na cadeira do diretor. E não é porque eu estou na cadeira do diretor que as pessoas vão me escutar, me respeitar. Eu precisei construir isso ao longo dos últimos 10 anos de empresa e de vida pessoal, porque as pessoas não olham simplesmente para o Gabriel que está na empresa, eles olham para a vida inteira do Gabriel, para julgar, para avaliar e para entender a pessoa que eu posso confiar ou não. Então, a gente precisa ter essa integridade em 360 da nossa vida. E eu fui muito bem criado nesse sentido, né? Minha mãe e meu pai foram muito felizes na minha criação e na minha condução logo cedo para a empresa, assim, sempre direcionando para o trabalho, que o trabalho é uma coisa que traz também a dignidade. Legal. Nós estamos agora, vamos entrar no minuto final aqui, o produtor já está no meu ouvido. Eu ouvi tu falar futura esposa, né? Existe um planejamento. Isso aí é 3 segundos para responder. Tem alguma novidade? Alguma coisa, isso é segredo, né? Se eu te contasse, não ia ser mais novidade. Ah, tá. Então não tem novidade. Mas ele falou futura esposa, alguma coisa. Mas vamos lá. É porque a relação deles está séria, é uma relação muito legal. Eu gosto de falar, o empreender, por mais que vocês não empreendam junto, na verdade, vocês estão quase que empreendendo junto, porque eu vejo que a Rafaela está muito ligada dentro da empresa e tu está muito ligado também ao processo dela. Com e certeza. Isso vai se tornar naturalmente um casal que empreende junto. Não tem, isso vai no mesmo caminho. Gabriel, tuas palavras finais aí para nós deixar na chamada do pessoal e de todo o evento. Eu quero agradecer, Rodrigo, pelo convite de estar aqui hoje, de falar um pouco sobre a minha história, um pouco sobre o Panifício Malé. O Panifício Malé, que é uma indústria que está aí há 26 anos na cidade de Santa Maria, que traz aí 219 empregos para 219 famílias são sustentadas pela nossa empresa, pelo nosso trabalho. E a gente movimenta aí 480 toneladas de produto todo mês para todas as cidades aí do nosso estado. E estamos todo dia trabalhando para entregar um produto com qualidade, para gerar satisfação no nosso cliente e também rentabilidade para quem trabalha com produto Malé. Nosso objetivo é fazer negócio junto com os nossos clientes e atender cada vez mais esse consumidor aqui do nosso estado. Muito bom. Te agradeço essa participação aqui, né? Sei que tu está passando de viagem, então a viagem é trabalho, eu acho que é férias, né? Férias. É férias. Então, a minha inveja agora, nesse momento aqui, ele está só cruzando Porto Alegre e indo para as férias. Gente, quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, espero que esse programa tenha trazido mais ensinamento para vocês, inspirado com mais histórias, e eu encerro o programa com aquela velha frase, fiquem com Deus. Raiz Cast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Capolavoro e NutriSuor.